Salve amantes do futebol, sou o Lucas Assunção e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo aqui, antes dê o seu like, se inscreva no meu canal e também ative o sininho quando o vídeo for notificado. Então, só para deixar aqui essas informações aqui no meu canal. Vamos falar aqui sobre os jogos de segunda-feira que eu não falei no meu episódio de segunda do meu podcast, né? Todos já sabem aí o meu podcast, que é o Futebol Papa Chibé. E eu queria falar sobre as partidas, né? Segunda-feira, Paysandu e Manaus e o jogo da Série A entre Internacional e Atlético Goianiense. Teve um jogo da Série D. Vou falar sobre esses três jogos aqui nesse vídeo. E começando a falar da vitória do Paysandu. O Paysandu, no complemento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da terceira divisão, o Paysandu venceu o time do Manaus por 2-0. O jogo foi na Curuzu. Mais um jogo aí do Paysandu, né? O Paysandu aí que jogou novamente, né, na Curuzu. 2 jogos em Belém em sequência, né? Esse jogo contra o Volta Redonda, né? Na rodada anterior. E nesse jogo agora contra o Manaus, e o Paysandu conseguiu 2 vitórias, né, em Belém, né? E é importante, né, também o Paysandu também pontuar também em casa, né, para pelo menos aí ficar tranquilo, né, no G8, né, dos 8 classificados para a segunda fase, né, da Série C. E o Paysandu venceu 2-0 contra a equipe do Manaus. Os gols da vitória do Paysandu foram aí marcados pelo Danley e pelo José Aldo, né? O Danley abriu o placar para a equipe bicolor de pênalti. O gol aí foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo, né? Os gols do Paysandu foram marcados na etapa final e o José Aldo, né, fechou aí o placar para a equipe bicolor aos 43 do segundo tempo. E o Paysandu venceu o Manaus por 2-0. Com essa vitória, o Paysandu ele vai para a quarta posição. Ele está na quarta posição na classificação da Série C. Está em quarto com 15 pontos, né? 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? Do Paysandu na classificação aí da Série C. E aí, com a derrota, né? O Manaus ele está em oitavo, né? Está em oitavo com 12 pontos na classificação. Na classificação, aí o Manaus está em oitavo. Agora, assim, sobre o jogo, o Paysandu não fez uma partida brilhante, assim. Mas, assim, foi assim... Foi pro gasto essa vitória, né, do Paysandu contra a equipe do Manaus, né? Não foi uma grande atuação, mas foi uma vitória bem, assim, aceitável, né, do Paysandu. Porque o time do Manaus é um time bem limitado, esse time do Manaus. Porque ele, nesse jogo aí, segunda-feira, o Manaus só rifava a bola para lá, rifava a bola para cá, né? É um time assim bem limitado, assim, Manaus, né? Não sei como esse time é o oitavo colocado do Brasileirão da terceira divisão, né? Como é que esse time conseguiu, né? Consegue chegar aí em oitavo, né? No campeonato, né? E foi uma partida muito fraca do Manaus e o Paysandu, apesar de não fazer uma partida brilhante, foi uma partida aceitável, né? Porque, né, o Paysandu tentou criar, tentou entrar na defesa do Manaus. No primeiro tempo não conseguiu, né? Teve chance aí de abrir o placar, não conseguiu. Mas aí, né, no segundo tempo o Paysandu aí pressionou e aí teve, né, um pênalti aí para a equipe bicolor na segunda etapa. E aí o Danley finalizou, né, e abriu o placar para a equipe bicolor. O Danley, que para mim, né, é o melhor atacante do time bicolor, né? O Danley é um bom centroavante, um centroavante bem assim aguerrido, é um cara assim que briga pelas bolas, é um jogador assim que tem a garra, né, de um atacante, de um finalizador, né? E o Danley fez esse primeiro gol e tem essas características, né, que eu já falei aqui sobre o Danley. E aí o Paysandu fez o segundo com o José Aldo, que para mim foi o destaque dessa vitória. José Aldo, que foi muito bem nessa partida. Ele é um bom jogador, esse José Aldo, no time bicolor.
e o segundo gol foi dele, né? O segundo gol foi dele e o Paysandu venceu o Manaus por 2-0. Vitória justa do Paysandu, apesar de não ter feito uma atuação assim impecável, mas mereceu a vitória. O Paysandu, 2 para o Paysandu, 0 para a equipe do Manaus, né? O Paysandu é o quarto colocado aí na classificação e Manaus é o oitavo. Só para conferir aqui a classificação aqui da Série C, o líder é o Mirassol com 17 pontos. Na segunda posição está o ABC com 16. Em terceiro, o Botafogo também 16. Aí, em quarto, o Paysandu com 15. Em quinto, o Figueirense também com 15. Em sexto, o Remo com 13. Em sétimo, o Ferroviário com 12. E o Manaus em oitavo também com 12. Pela primeira vez, a dupla Repar, né, está, né, no G4, na G8, perdão, no G8, né, da Série C. Então, pela primeira vez, os dois times, né, do Pará, né, Remo e Paysandu, terminam, né, essa rodada, né, os dois dentro, né, da zona de classificação para a segunda fase, né, a segunda fase. Aí vem em sequência o Ipiranga em nono, também 12. Em décimo, o Botafogo 11, aí com 10 pontos. Volta Redonda, 11º, o Vitória, 10 pontos também, 12º. Aí vem o Floresta, 13º também, 10 pontos. Em 14º, São José também 10. E em 15º, Aparecidense com 9 pontos. Aí vem 16º, Campinense também 9. Aí na zona do rebaixamento, Altos em 17º, 6 pontos. Em 18º, Confiança também 6. Na penúltima posição, Brasil de Pelotas também 6 pontos. E na última posição, o Atlético Cearense com 5 pontos. Essa é a classificação, né, da Série C. O Paysandu é o quarto colocado, né? Uma boa vitória do Paysandu. E que nesses dois jogos em Belém, né, contra a Volta Redonda e o Manaus, né, o Paysandu conseguiu 6 pontos. Isso é importante também, né, para que o time cresça também na classificação, né, que o time permaneça nesse bolo, né, do G8, né, e que o Paysandu pontue bem dentro de casa, que é bem importante aí em um campeonato, né, como a Série C, né, e campeonato de pontos corridos, né, que é como essa primeira fase. Bom, vamos falar agora aqui da Série A. Tivemos aí o complemento aí da rodada da Série A, oitava rodada do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E teve o jogo Internacional e Atlético Goianiense. O jogo foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio o jogo e as duas equipes ficaram aí no empate. Um para o Internacional, um também para o Atlético Goianiense. O Colorado saiu na frente com o gol do Wanderson aos 12 minutos da primeira etapa. E o empate do Atlético Goianiense foi marcado aí pelo Thurin, Diego Thurin, que é um atacante que jogou no Grêmio, né? Jogou no Grêmio e, né, rival internacional, né? E o Atlético Goianiense chegou em empate. Um Internacional, um também para o Atlético Goianiense, né? E aí com esse empate, o Internacional com 11 pontos é o 12º colocado. E o Atlético Goianiense com 7 pontos é o 17º colocado, é o primeiro time dentro do Z4. E assim, esse empate foi importante para o Atlético Goianiense. E é uma equipe que, apesar do time goiano estar na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense é uma equipe bem perigosa, né, na Série A. Tirou pontos aí do Flamengo, né? E já tirou pontos de equipes bem assim grandes, né, do futebol brasileiro, o Atlético Goianiense. Então é um time assim que, apesar de estar na zona, é um time bem perigoso. E o Internacional, o time do Internacional, ele está em 12º com 11 pontos. Ele se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Mas assim, é uma atuação assim bem assim, né, mais ou menos do Internacional, cara. Assim, uma atuação assim bem irregular do Internacional, agora treinado pelo Mano Menezes. Então, assim, é uma atuação assim que não foi boa do Internacional, segurou aí, tentou segurar o empate e o time conseguiu
tomar o gol, né? E aí quando tentou fazer o segundo gol, não conseguiu virar a partida, né? E aí o placar ficou assim até o final e o Internacional ficou no empate 1-1, Internacional contra a equipe do Atlético Goianiense, né? Como eu falei aqui, o Internacional é o 12º e o Internacional ele soma o seu 5º empate, é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro até agora. 5 empates em 8 jogos aí do Campeonato Brasileiro, a equipe do Internacional. Então, o Internacional aí vem aí empatando demais, né, no Campeonato Brasileiro. Até agora o time do Internacional aí em 8 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E assim, foi assim também um domínio também do Atlético também, né? Chutou mais vezes ao gol, teve mais a bola também, né? Apesar de não ser uma posse bem grande, né, digamos assim, mas, né, depois que o Inter depois que o Inter fez o gol, o Atlético Goianiense pressionou, né, e conseguiu empatar com o gol do ex-gremista, né, do ex-jogador do Grêmio, né, Diego Turin, que fez o gol aí no rival Internacional, né? Coisa assim bem impressionante, né? E as duas equipes chegaram aí no empate. E para terminar aqui, eu vou dar só uma passada aqui na Série D, porque tivemos aí apenas um jogo na segunda-feira, que foi o jogo entre Anápolis e Ceilândia. E o time goiano, em casa, venceu o Ceilândia por 2-0. O jogo aí que encerrou aí a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. 2-0 Anápolis contra a equipe do Ceilândia, né? Então, só para encerrar aqui, né, o vídeo, o assunto aqui, né, dos jogos de segunda-feira, a vitória do Anápolis 2, Ceilândia 0. Então é isso. Falamos aqui, né? Falei aqui sobre os jogos de segunda-feira, né, do Campeonato Brasileiro, Séries A, Série C, vitória do Paysandu, empate do Internacional, e a Série D com a vitória do Anápolis. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho quando o vídeo for notificado. E até o próximo vídeo e tchau!